Olá para você que acompanha a programação da TV Assembleia neste feriado, 5 de setembro. Mas antes, deixa eu me autodescrever. Eu sou Jamile Macedo, mulher branca, tenho cabelos loiros, curtos e estou vestindo uma roupa social preta. E hoje eu apresento para você o especial 5 de setembro, que vai falar sobre o Dia da Bandeira, Dia da Amazônia e outras datas comemorativas. No dia 5 de setembro, o Amazonas celebra mais que um aniversário, celebra sua própria identidade. Há 175 anos, a região deixava de ser uma extensão do Grão-Pará e se tornava uma província autônoma. Um marco que não apenas redefiniu os limites políticos da Amazônia, mas também inaugurou uma história de luta, de soberania, de orgulho de pertencer a essa terra. Confira agora uma reportagem especial da jornalista Mariana Rocha, do repórter cinematográfico Elton Viana, com produção de Leandro Leite. A elevação do Amazonas à categoria de província em 5 de setembro de 1850 foi mais do que uma decisão política do Império Brasileiro. Foi um reconhecimento das demandas de um povo que se sentia isolado geograficamente, economicamente e politicamente. O Amazonas deixava de ser uma extensão distante do Grão-Pará para reconhecer sua própria voz e sua própria identidade. Eu estou na Praça da Saudade, em Manaus, em frente ao monumento de João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha. Ele foi um dos nomes mais importantes da nossa história, o primeiro presidente da província do Amazonas. Tenreiro Aranha assumiu a missão de organizar uma terra que, recém-emancipada do Grão-Pará, precisava de bases políticas e administrativas para se sustentar. Tenreiro Aranha, nascido em Belém do Pará, era um homem de letras e político. Sua passagem como presidente da província do Amazonas foi breve. Adoeceu poucos meses após tomar posse, mas sua contribuição foi fundamental. Ele foi responsável por lançar as primeiras diretrizes administrativas e pela instalação das instituições que garantiriam a autonomia do Amazonas. A ele devemos o primeiro passo para o nascimento da nossa Assembleia Provincial. O que se buscava agora para a nossa região era justamente uma independência do Grão-Pará, com uma tentativa de fazer um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social e principalmente uma independência política. Em 1852, 2 anos após a elevação, foi instalada a primeira Assembleia Legislativa Provincial do Amazonas. E o seu primeiro presidente foi o cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo, que deu início a uma trajetória de representação política do povo amazonense. Aqui dentro da sede atual da Assembleia Legislativa do Amazonas, na Galeria dos Presidentes, a história ganha rosto. Cada retrato é uma página de uma história que começou em 1852, quando o cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo foi o primeiro a presidir a nossa Casa Legislativa. De lá para cá, o Poder Legislativo se reinventou, mas manteve a essência, ser a voz do povo. A trajetória do Amazonas é feita de contrastes. Vivemos a era áurea da borracha, quando Manaus se transformou na Paris dos trópicos, com luz elétrica antes mesmo de muitas capitais brasileiras e com a construção de joias arquitetônicas como o Teatro Amazonas. Mas também enfrentamos o abandono quando a borracha originária da Amazônia perdeu espaço para a produção asiática, o que levou o estado a décadas de esquecimento. Em meados do século XX, o Amazonas ganhou novo fôlego com a criação da Zona Franca de Manaus, em 1967. Um projeto econômico que ainda hoje sustenta grande parte da nossa indústria, gera empregos e garante que o Amazonas continue sendo um polo estratégico para o Brasil. Hoje, os desafios do Estado são complexos. Lutamos contra o desmatamento, a exploração dos recursos naturais, o tráfico de animais, de drogas, ao mesmo tempo em que defendemos a preservação dos povos indígenas e de sua cultura. Enfrentamos o desafio de melhorar a nossa conexão com o resto do país, com estradas e infraestrutura,
mas sem ferir o patrimônio mais importante do mundo, a floresta amazônica. E a gente precisa dessa independência, a gente precisa sair dessa concentração de renda que tem aqui em Manaus e partir para o interior do estado. Aí sim nós temos uma independência mesmo, não somos mais dependentes do Pará, mas os nossos municípios continuam dependentes aqui da capital e a gente precisa libertar essas pessoas com geração de emprego, com geração de renda. Quero ressaltar aqui a invisibilidade das mulheres do interior do estado, mulheres que muitas vezes não têm acesso à maioria dos seus direitos, vivem em locais isolados, né, que muitas vezes não tem como recorrer a um Disque 190 ou a uma medida protetiva. Meninas que sofrem todo tipo de violência em territórios indígenas, em áreas ribeirinhas, principalmente em nome dessas mulheres, para isso que eu luto todos os dias. Eu acho que a gente só vai ser independente quando as mulheres puderem realmente dizer: somos independentes, somos autônomas e temos direito a viver num estado sem violência. Nós temos muito a conquistar. Eu vou lhe citar um exemplo aqui prático, né? Eu sou autor de uma lei que institui o 5 de setembro, o Dia da Bandeira do Estado do Amazonas. A nossa bandeira não tinha um dia, né? Quando eu faço essa citação, pode parecer uma coisa sem finalidade, né? Mas como sem finalidade? É a nossa bandeira. Ela foi instituída e ela não tinha um dia. Eu sou o autor da lei que institui o dia 5 de setembro, convergentemente com a celebração da elevação. Esteve com o civismo, né, com o orgulho que nós temos de sermos amazonenses e de podermos buscar melhorias. Ao mesmo tempo, o povo amazonense reafirma sua identidade. Orgulha-se de ter raízes indígenas, de viver no meio da selva e de levar esse orgulho para o mundo através da moda. Ao reaproveitar os materiais naturais, a artesã Rafaela Potira cria peças e acessórios. Uma verdadeira obra de arte que reduz o impacto ambiental, preserva os saberes ancestrais e ainda gera renda. Da música. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Da literatura. Nascido em Manaus, Ratum é o primeiro autor amazonense a se tornar imortal da ABL, como são chamados os membros da academia. A conquista representa um marco não só para a literatura, mas para a cultura da região norte. Do audiovisual. Tainá, uma aventura na Amazônia. Você não pode perder. Tá indo fazer o que lá em Itacoatioca? Garantir meu lugar no céu. Você não tem medo da polícia, não? Ninguém pode fazer nada comigo. Deixe ninguém travar seu caminho, não. E da culinária. Como ela falou, é uma mistura que dá muito sabor. E aí, depois que come uma vez, não fica mais sem comer. Do X-Caboquinho ao Boi Bumbá, do pirarucu ao turismo cultural, o Amazonas mostra que sua força está na capacidade de transformar dificuldades em expressão cultural. O Amazonas tem orgulho de sua história, uma história que passou pela administração de Tenreiro Aranha, pela liderança de nomes como o Cônego Azevedo e chega aos dias de hoje com um legado de luta e resiliência. Celebrar os 175 anos da elevação do Amazonas à categoria de província é reafirmar a nossa identidade e o compromisso com o futuro. Porque o Amazonas é mais do que um estado. É um povo, uma cultura, uma floresta e uma voz que se renova a cada geração. E você sabia que hoje também é o Dia da Bandeira? A data foi assegurada por meio de um projeto de lei do deputado estadual Comandante Dan e destaca a importância da valorização dos símbolos do Amazonas. Ela conta a nossa história e representa a superação de um povo. Confere aí. O Dia da Bandeira do Amazonas é instituído pela Lei nº 7.186,
de 22 de novembro de 2024. Segundo o deputado comandante Dan, a data é uma oportunidade para reforçar a identidade, a cultura e o orgulho do povo amazonense, além de estimular a educação cívica nas escolas. A bandeira estadual traz símbolos que contam a história do Amazonas, como a estrela maior, representando a capital Manaus, e as cores que remetem à luta e à superação do povo. Com muita honra, nós apresentamos essa proposta. Eu acabei de falar que a importância de nós entendermos o conceito de civismo e entendermos os nossos símbolos, né? Que nós precisamos cultuar esses símbolos para que o civismo esteja impregnado nas nossas mentes, nos nossos corações. Nossas crianças, jovens e adolescentes precisam vivenciar exatamente isto. Outro tema abordado pelo deputado durante o pronunciamento foi a repavimentação da BR-319. Ele lembrou que em outras regiões do país, obras de recuperação viária são tratadas como prioridade em casos de tragédia. Para ele, a integração do Amazonas ao restante do Brasil depende diretamente da estrada. Que a BR, quando ela está interditada, quando inviabiliza o acesso, a chegada de insumos, o custo de vida dos municípios e aqui de Manaus e do restante do Amazonas é impactado diretamente, né? Aumenta muito. A gente fala de controle do custo da cesta básica e esses dados, né? Estas variáveis que estão atreladas diretamente com a qualidade de vida, com o direito do cidadão, não estão sendo respeitados. Então, sim, nós temos muito ainda a fazer e esta casa é o lugar ideal para que nós possamos legislar, fiscalizar, entender o recurso público, né, e falar em nome do povo. Além do Dia da Bandeira do Amazonas, o 5 de setembro também marca a celebração da elevação do Amazonas à categoria de província, além do Dia da Amazônia. E nesse dia 5 de setembro, o Amazonas também celebra o Dia Internacional e Estadual da Mulher Indígena. 3 datas importantes. A data estadual foi criada em 2021 por meio de um projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, com o objetivo de fortalecer a luta e dar visibilidade às pautas das mulheres indígenas do estado. Juntamente ao Dia da Amazônia, também se comemora no Brasil o Dia Internacional da Mulher Indígena. A data foi instituída em 1983 como forma de reconhecer o papel essencial destas mulheres na preservação da cultura, línguas e tradições dos povos originários. O Amazonas concentra a maioria das pessoas indígenas do país, com 28,98% desta população. Dos mais de 490 mil indígenas registrados no censo de 2022 do IBGE, aproximadamente 50% são mulheres. Na Assembleia Legislativa, o presidente, deputado Roberto Cidade, é autor da Lei 5.492 de 2021, que cria o Dia Estadual da Mulher Indígena na mesma data do Dia Internacional. Para o parlamentar, é uma forma de valorizar a ancestralidade regional e o legado indígena. A ALEAN também já tem aprovada a lei que institui a Semana da Mulher Indígena, proposta pelo deputado Daniel Almeida, como forma de reconhecer lutas e conquistas em defesa dos direitos individuais e coletivos de seus povos. A lei também é uma forma de mobilizar o poder público e a sociedade em debates, palestras, seminários e outros eventos para estabelecer um processo de escuta de suas demandas e conscientização de direitos. E o Amazonas é um mosaico de histórias, cores e sons. Aqui, o folclore vai muito além da tradição. É cultura que pulsa, é celebração que emociona e também é o sustento para milhares de famílias. Você vai conhecer as festas que mantêm vivas as raízes do nosso povo e descobrir como elas transformam a vida de quem vive dessa paixão. A jornalista Adriana Araújo mergulhou no universo do folclore para mostrar a força de uma cultura que pulsa em cada canto do Amazonas. No coração da Amazônia, o folclore é mais do que tradição, é cultura, é desenvolvimento. As lendas, danças e festas populares carregam a memória de um povo.
Cada tradição conta um pedaço da história de quem vive na floresta e mantém vivas as raízes de nossa identidade. Esse é o nosso maior expoente cultural, é o maior festival folclórico, eu diria que não da Amazônia, mas que do Brasil inteiro. É uma ópera a céu aberto, onde estão misturados ali dança, música, nossa ancestralidade, artes plásticas, enfim, é uma miscelânea de artes num só produto, num só expoente cultural, e que é um grande orgulho todo amazonense. Todos os anos a gente se maravilha com esse espetáculo a céu aberto. O festival é um produto do município de Parintins, da cidade de Parintins, do povo de Parintins e hoje, sobretudo, do Amazonas e da nossa Amazônia. É bom sempre festejar, vibrar a cultura, agradecer as pessoas que ajudaram a construir esse momento para que o festival chegasse, talvez, ao seu ápice do festival. O folclore também movimenta a economia do estado, atraindo turistas e gerando oportunidades para milhares de famílias. O Festival de Parintins, por exemplo, não apenas encanta o Brasil com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, mas injeta milhões de reais na economia local, beneficiando diversos setores, como hotelaria, transporte e comércio. É uma importante manifestação cultural, a identidade cultural do estado do Amazonas e do Brasil, mas que tem ligado a isso uma importância econômica gigantesca para o nosso povo e para toda a região do Baixo Amazonas. A gastronomia amazônica é um capítulo especial nessa celebração cultural. Pratos preparados com ingredientes da floresta, como o tucumã, presente no nosso famoso X-Caboquinho, e o tambaqui em uma saborosa caldeirada, encantam paladares e preservam tradições que passam de geração em geração. Nas festas e festivais, a culinária regional não apenas alimenta o corpo, mas fortalece a identidade do povo, gera emprego e renda e ainda reúne famílias e visitantes em torno de sabores que contam histórias. Do artesão que vende suas peças ao músico que anima a festa, o folclore transforma a cultura em sustento. Eu sou parintinense e fui dançarina, né, também do Garantido Show, mas profissionalmente aí comecei a fazer adereços, fui para o curral do boi, as pessoas começaram a gostar. Perguntaram quem que tinha feito e aí daí eu comecei a receber encomenda. Era só uma renda complementar. Hoje é um ateliê que cresce com a força da cultura popular. O folclore também é negócio. Eu sou figurinista em Benjamin Constant, pelo Boi Corajoso, Fonte Boa, pelo Boi Corajoso também, só que lá é vermelho e branco. O Maitá, tem um festival lindíssimo também que acontece, que eu sou figurinista lá, que é o Boi Malhadinho, que é o Boi Azul, que eu sou extremamente apaixonada por ele. Duelo das Fronteiras, que é lá em Guajará-Mirim, é próximo ali de Bolívia. Então tem muitos festivais que acontecem, então hoje em dia eu faço tudo, né? O que completo, não só acessórios, aí acabou ampliando também para isso. E hoje também para decorações, né? A Potira está indo também para arte decor. Em 2025, Parintins atraiu cerca de 130 mil pessoas. A festa movimentou mais de 110 milhões de reais na economia local e gerou aproximadamente 11 mil empregos temporários, beneficiando artesãos, costureiras, técnicos de som, profissionais de segurança e do setor de turismo. A gente fala de Festival Folclore de Parintins, a gente fala de um giro econômico no Amazonas e no norte do Brasil, porque a gente consegue movimentar uma economia numa região. Você vê com malhas aéreas, com rede de hotelaria, então a potência do Festival Folclore de Parintins é muito forte. O Brasil só realmente precisava conhecer, como já vem reconhecendo. As manifestações folclóricas no Amazonas vão além de Parintins.
Em Manacapuru, a disputa entre as cirandas também arrasta multidões e aquece a economia. O nosso festival é tão bonito quanto os outros que existem no Amazonas, fora do Amazonas. A ciranda, né, a nossa cultura é uma cultura muito rica, inclusive convido a todos a irem prestigiar o nosso festival. É muito importante realmente para a vida ali das pessoas ali de Manacapuru, inclusive, que trabalham muito durante o festival, né, durante os 3 dias do festival ali. Eles trabalham muito, movimentam muito a cultura, movimentam muito a economia também dali da cidade, né. Que vocês venham prestigiar o maior festival de cirandas do mundo que existe somente em Manacapuru. E não para por aí, do interior à capital, a diversidade de festivais impressiona. Tem a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo, a do Guaraná em Maués e até eventos que unem cultura e consciência ambiental. Como é o caso do Ecofestival do Peixe Boi, lá em Novairão, que celebra a preservação desse símbolo da Amazônia e impulsiona a geração de renda. Uma riqueza cultural que atravessa gerações e mantém viva a história de um povo. E se as festas revelam a força da cultura popular, as lendas mostram a alma do Amazonas. Histórias como a da Iara, a da Vitória Régia, do Curupira e a famosa lenda do Boto Cor-de-Rosa, que nas noites de festa se transforma em um homem elegante de branco para encantar as moças. Ao amanhecer, ele retorna às águas do rio, desaparecendo misteriosamente. Contos que inspiram a literatura, as artes plásticas e até mesmo as alegorias dos grandes festivais. Desde os 2 anos até os 5, a minha mãe era benzedeira e professora, recitava poesia para eu ir despertando as ideias. Isso foi maravilhoso. Então, o folclore entendido aqui como o conjunto das tradições de um povo, com as suas lendas, crenças, mitos, hábitos, costumes, modo de ser, de agir, o ser e não ser, o físico, o espacial, o extemporal, o que existe, o que não existe, no dizer de Goethe, é o que a gente considera cultura, e o folclore é um traço cultural dentro disso muito importante. Eu digo muitos meus alunos, eles vão dizer assim, eu vou fazer o meu TCC aqui falando da Revolução Industrial, da Revolução Americana. Rapaz, fala das nossas lendas, dos nossos mitos, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. É falar disso. É isso que motiva, é isso que desperta, é isso que sensibiliza. É gostar disso e saber que isso faz parte da nossa identidade cultural. Do Batuque das Cirandas, as histórias que ecoam pelas margens dos rios. O folclore amazônico é a prova de que tradição e futuro podem caminhar juntos, celebrando nossa identidade e gerando desenvolvimento para o Estado. Essa matéria fez parte do episódio Folclore do Repórter Aleã. Você pode acompanhar o programa completo sobre o tema na playlist do Repórter Aleã, lá no canal da Assembleia no YouTube. Acesse e se inscreva, youtube.com/assembleiaam. E se a gente fala em folclore, a gente lembra de Manacapuru, que está localizada a 93 quilômetros da capital e é palco do 2º maior festival folclórico do Amazonas. As agremiações, Flor Matizada, Tradicional e Guerreiros Mura protagonizam uma festa que não celebra só a cultura do povo amazonense, mas também coloca em foco os impactos ambientais. Confira agora como foi a 27ª edição do Festival de Ciranda de Manacapuru. Guardando a mata em seus corações. Em meados da década de 1980, o município de Manacapuru viu o movimento da ciranda nascer nas escolas locais. Na década de 1990, a dança brincante ultrapassa as quadras escolares e passa a formar agremiações. A primeira foi a ciranda Flor Matizada, seguida pela ciranda tradicional e a ciranda Guerreiros Mura. A competição ocorre desde 1997 no formato de festival. Não demorou muito para ganhar um local próprio, a Arena Parque do Ingá, conhecida como Cirandódromo. Desde então, a ciranda integra a cultura folclórica e retrata nas artes os dilemas do povo amazônico.
A Lei Estadual 6.452 de 2023 reconhece Manacapuru como a capital estadual das cirandas, uma proposta do deputado Cristiano D'Angelo. Agora, outro projeto de lei do parlamentar tramita na Casa. É o PL 663 de 2025, que propõe a inclusão do festival no calendário oficial de eventos do Amazonas. O nosso município só ganha, vai ter certeza que o Festival de Ciranda vai ser melhor do que no ano passado. E com esse investimento do governo do estado, juntamente com o investimento do deputado Cristiano D'Angelo, investindo na economia, investindo também na ciranda de R$500 mil para cada agremiação, só quem ganha é o povo de Manacapuru, o município de Manacapuru. Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, o município foi palco de mais um espetáculo de cores, danças e alegorias que misturam tradição popular e grandes produções artísticas. Com 279,7 pontos, a ciranda tradicional foi a grande campeã da 27ª edição do evento. O grupo alcança, assim, o seu 10º título desde a fundação. Sou repouso quem canta, quem no banzeiro em ventania. Neste ano, a agremiação defendeu o tema Sapucaiaí, o grito que vem das águas, trazendo uma reflexão sobre as mudanças climáticas e exaltando a resistência dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A apuração ocorreu nesta segunda-feira, 1º de setembro, e foi acompanhada por torcidas apaixonadas. A ciranda Flormatizada ficou em segundo lugar, com 279,5 pontos, seguida pela Guerreiros Mura, com 279,2 pontos. Realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Festival de Cirandas gera 1.000 empregos diretos e indiretos, com a participação de 60 mil turistas por ano, o que movimenta R$5 milhões a cada edição. Hoje é celebrado o Dia da Amazônia, data que chama atenção para a maior floresta tropical do planeta e sua importância para o equilíbrio climático, a biodiversidade e a vida de milhões de pessoas. No Amazonas, a data é marcada por debates sobre preservação, desenvolvimento sustentável e os desafios de proteger esse patrimônio natural diante das pressões ambientais e sociais. Confira mais uma reportagem especial com produção minha, Jamile Macedo, e imagens dos repórteres cinematográficos Elton Viana e Márcio Bastos. Vamos desfrutar a beleza da Amazônia. Você já ouviu falar no efeito borboleta? A teoria diz que o bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. Essa metáfora das borboletas lembra que escolhas individuais também têm impacto coletivo. E no Dia da Amazônia, celebrado neste 5 de setembro, a mensagem é: proteger a floresta é proteger o nosso futuro. A Amazônia possui mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e se estende por 8 países além do Brasil. Se fosse uma nação, seria o 7º maior país do mundo. Aqui estão cerca de 20% de toda a água doce do planeta e uma biodiversidade com milhares de espécies, muitas ainda nem descobertas pela ciência. Para sentir a floresta, não é preciso ir muito longe. Aqui no Museu da Amazônia, zona leste de Manaus, o visitante encontra um pedacinho desse bioma em meio ao caos urbano. Uma experiência que ajuda a entender a importância de preservar. Nenhum dos locais seria mais emblemático para falar sobre o Dia da Amazônia que o Museu da Amazônia. Afinal, é uma data que a gente comemora todo dia 5 de setembro, mas não só deve ser comemorada nessa data, a gente precisa preservar a Amazônia. Afinal, a gente tem uma flora e uma fauna mais diversificada do mundo. Então, a gente precisa muito ter a conscientização de que, se a gente acabar com isso, a gente vai estar acabando com o nosso futuro e principalmente com o passado que já foi escrito até hoje. A proteção da Amazônia passa pelos povos originários, que há séculos atuam como os guardiões da floresta, mas também depende de políticas públicas.
Amazonas, leis do Parlamento Estadual buscam incentivar a preservação. Uma delas cria a campanha permanente de combate ao desperdício de água, por exemplo. Hoje, o Estado ainda desperdiça 68% da água potável disponível. Outras iniciativas estaduais são a Semana Lixo Zero, que promove conscientização sobre o descarte de resíduos, e o selo Empresa Parceira do Meio Ambiente, que reconhece ações sustentáveis do setor privado. A legislação do Amazonas também inclui leis de combate às queimadas urbanas, uma das maiores causas do aquecimento global. A corrida desenfreada por dinheiro e produção ameaça até quem ainda nem nasceu. A floresta, generosa, segue devolvendo frutos, flores e vida. Mas e quando isso chegar ao fim? Um mundo sem a Amazônia tornaria a Terra um planeta hostil. A saúde, a economia e a vida no geral seriam prejudicadas. O desequilíbrio ambiental é perigoso e a floresta precisa de proteção. O Dia da Amazônia não é apenas uma data comemorativa, é um alerta. Sem a floresta, não há futuro. Guardar esse patrimônio é um dever coletivo, para que as próximas gerações também possam desfrutar e proteger esse tesouro. Ao longo da nossa programação do feriado, você vai conferir ainda a estreia do programa Aplausos, o mais novo programa cultural da grade da TV Aleã. Apresentado por Raoni Oliveira, o programa de estreia vai abordar os 15 anos do Casarão de Ideias, o ritmo do jazz e muita dica de filmes e séries para maratonar nesse feriadão. Vai ao ar às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho. Olá para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, a Assembleia Legislativa vai estrear um novo programa. É o Aplausos, que vai trazer reportagens sobre grandes eventos aqui no estado, dicas de filmes e séries, além de toda a movimentação dentro da Assembleia Legislativa em torno do tema cultura. Então não esqueça, é na sexta-feira, 5 de setembro, às 10 horas da manhã. Você vai poder conferir também o programa no canal de YouTube da Assembleia. É o Assembleia AM. E logo mais às 5 da tarde estreia mais um episódio especial do Repórter Aleã, que já está na sua 5ª temporada. O tema de hoje são os direitos da pessoa idosa e os dilemas do envelhecimento, com reportagens de Raquel Albuquerque e apresentação de Priscila Sena. Olá, eu sou a jornalista Priscila Sena e no dia 5 de setembro o Repórter Aleã traz para você uma edição especial que aborda a violência contra os idosos e as leis que asseguram seus direitos e proteção. Então não perca, é sexta-feira às 5 da tarde. Eu te espero. Caso você esteja vendo esse programa na reprise, não se preocupe. Os programas estarão disponíveis no canal do YouTube do Poder Legislativo ao longo do feriado. Eu sou Jamile Macedo e apresentei para você o especial de 5 de setembro, com várias datas comemorativas para celebrar. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!